fazer um pouquinho de barulho aqui. Bom dia. Bom dia. Pois é, hoje então vamos fazer a segunda parte do capítulo 14, que é Honrai Pai e Mãe. Essa segunda parte é a instrução dos espíritos. Há uma semana nós falamos sobre a primeira parte desse capítulo, onde nós cobrimos a piedade filial, onde nós falamos tantas coisas, mas principalmente sobre a piedade filial, né? Honrai pai e mãe, a palavra honrai, ela traz também consigo o sentido do dever, e o dever leva também, tem que ser engrandecido pela piedade filial. Aquilo que nós fazemos normalmente para todas as outras pessoas, irmãos, tios, quando nós estamos falando dos nossos pais, mais ainda nós temos que pensar na piedade filial, porque eles vão precisar da nossa piedade filial. Primeiro nós precisamos da piedade deles, quando nós ainda não falamos, não andamos, não sabemos o que queremos. E depois, durante tantos anos de desenvolvimento, de luta, sempre debaixo das asas deles, procurando aprender, e eles procurando fazer o melhor por nós, nas mais diversas situações. E chega um dia em que eles vão precisar que nós façamos por eles tudo aquilo que eles fizeram por nós, ou pelo menos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Falamos também no ensinamento do amor universal, quando Jesus disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Esse foi uma forma de Jesus nos chamar a atenção para a necessidade do amor universal. Quando na cruz, Jesus, Maria, já cansada cansada não diria, mas ali depois de tanto tempo sofrendo aqueles momentos tão difíceis, chega alguém atrás dela e bate nos ombros dela, levanta os olhos, e era João Evangelista. E os dois, naquele momento, olharam para o Cristo, que já estava bem no finzinho, e o Cristo teve a capacidade de abrir os olhos, olhar para eles, e daí um pouco disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Num convite a todos nós para o amor universal, porque somos todos uma grande família, estamos apenas em células diferentes, mas no mesmo caminho e sob a égide do mesmo Deus e do mesmo Jesus Cristo. Depois, o primeiro capítulo falou da parentela corporal e a parentela espiritual, para nos lembrar que nós temos os nossos laços materiais, os laços aqui na Terra, mais propriamente, né? E temos os laços espirituais. Né? Nós costumamos falar em família como aquela família que vive debaixo do nosso teto, ou pelo menos cresceu junto ali, e ela vai se expandindo, e essa fica sendo a nossa família. Mas, na verdade, nós somos parte de uma família muito maior. Quando você começa a imaginar o número enorme de encarnações que nós já tivemos, e não necessariamente com aqueles mesmos espíritos. Nós fomos formando ao longo do tempo uma família muito grande, e nesta encarnação estamos aqui com aqueles que nós chamamos de nossa família. E hoje, então, vamos falar sobre as instruções dos Espíritos, que na verdade é uma instrução só, longa, do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai direto no ponto, ele não deixa de falar o que tem que falar, né? Aqueles que já leram outras passagens, e ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Queria dizer também que, nessa segunda parte, o Santo Agostinho não fica somente falando da ingratidão dos filhos. Ele gasta um tempo com isso. Depois, ele se volta para um outro aspecto extremamente importante e relevante, que é sobre os pais, sobre a nossa missão, sobre o que é esperado de nós, sobre o que nós estamos comprometidos ou nos comprometemos ao chegar aqui. Muito bem, mas antes, para estabelecer um paninho de fundo aqui, vamos pensar o que significa gratidão. Todos nós temos uma ideia do que significa gratidão.
vamos dar uma repassada. A ínclide, se a gente for procurar no dicionário, nós vamos encontrar alguma coisa assim. Inclinação para demonstrar apreciação por algo recebido ou retribuir a uma gentileza. Então, é aquele conceito bem conhecido de nós, né? Agradecer, muito obrigado. Agradeço o tempo que você tomou, agradeço a distinção, agradeço por ter lembrado de mim, né? E, aliás, nós estamos acabando de sair, ainda estamos no espírito do Thanksgiving, que é justamente a época dedicada, por razões, parte comercial, parte para relembrar a colonização, o desenvolvimento dos Estados Unidos, mas a verdade é que esse é um ponto onde nós tomamos, nos entramos no espírito de dar graças e agradecer. Bom, os cientistas, principalmente esses aqui estudando a psicologia positiva, que é uma psicologia que começou no ano 2000, mais ou menos, e foi quando a psicologia começou a dar mais atenção e estudar mais o aspecto da gratidão, o impacto que isso tem em nós, né? E eles descobriram que mesmo num ato isolado de gratidão genuína, não pode ser aquela gratidão, ok, thanks. Num ato isolado de gratidão profunda, vindo do coração, ela produz um aumento de até 10% no nosso bem-estar. E reduz em 30% os sintomas da depressão. Não é uma boa? Sair agradecendo tudo que a gente pode. Uma vez aqui numa outra palestra, nós estávamos falando que nós temos que levantar o dia agradecendo por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos. E aqueles que não o fazem, se o mundo acabar amanhã e eles ficarem só com aquilo que eles agradeceram, como é que vai ser? Fica difícil. Então é melhor você começar a agradecer pelo sol, pelas flores, pelos pais. Ok. Mas os benefícios da prática da gratidão são muitos os benefícios da prática da gratidão, né? As emoções são mais positivas. É só pensar no contrário, né? Ou a ingratidão, quando praticada de forma ostensiva, de forma alta, né? Pensando em voz alta, falando em voz alta, expressando-se, você enche o corpo de uma emoção positiva? Não, você se enche de uma emoção negativa. Então, na prática, os benefícios da gratidão são muitos. Você se sente mais vivo, mais ativo, mais participativo, mais aceito, né? Você dorme melhor, porque você não foi para a cama com aquele sabor de que você praticou uma ingratidão. Você se expressa com mais compaixão, mais amor, mais gentileza. E até, segundo os cientistas, melhora o nosso sistema imunológico. Nós ficamos com o sistema imunológico mais forte, que é aquele que combate as doenças, nos permite viver mais sadios. Agora, tem um problema com a gratidão. Nós precisamos depois ver para quem que a gente precisa reclamar, mas ela aumenta o nosso bem-estar, mas passa. Ela tem um efeito curto. Então você tem que fazer o quê para manter aquele bem-estar? Agradecer todo dia. Agradecer sempre. E aí o tamborzinho de gratidão, aquela combustível vai estar sempre cheio e, naturalmente, provendo aquela energia que nós precisamos no nosso sistema para manter aquele bom estado, bom espírito. Ok. Mas e a ingratidão? A ingratidão ela pode ser semi-consciente. Não vou dizer consciente, porque totalmente consciente significaria alguém que tivesse absoluto controle de tudo que está acontecendo à sua volta e da necessidade de agradecer a tudo e ter o comportamento perfeito e tudo mais. Mas ela tem pelo menos existe a gratidão semi-consciente. Isso acontece quando, apesar de nós termos nossas boas inclinações, os bons instintos, ou os instintos maus já bem dominados, ainda misturamos, né, esses boas emoções, bons instintos, com coisas como egoísmo, orgulho. Então nós deixamos ainda transparecer, misturado
daquela boa energia que nós temos, esses elementos ainda do que nós carregamos, que nós estamos trabalhando há tantos milhares de anos, que são egoísmo, orgulho, sentimentos de raiva, inveja, vaidade, narcisismo e tantos outros. Então, nós temos ainda a incapacidade, nesse momento, de ter aquela superconsciência de tudo que nós fazemos. E isso é natural, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas essa ingratidão semiconsciente, ela não deixa de ser uma atitude não natural, uma atitude perfeita do nosso espírito. E ela nos traz, toda vez que nós somos ingratos semiconscientemente, ou seja, de certa forma nós tomamos a decisão de ser ingratos naquele determinado momento, nós enchemos os nossos corpos, as nossas células de hormônios negativos, como o cortisol, adrenalina. E você perde aquela serenidade emocional que você estava carregando até então. Ou ela pode ser totalmente inconsciente. Essa é difícil, ruim. Elas são ainda definitivamente resíduos fortes de instintos negativos que nós estamos debelando ao longo das nossas encarnações. Não esqueça que nós, quando nós fomos criados, e nas nossas primeiras encarnações, nós só tínhamos instintos. Nós não tínhamos sentimentos, isso está no livro dos Espíritos, no Evangelho. E nós, ao longo do tempo, estamos trabalhando, transformando instintos ou substituindo instintos, primeiro por sensações, como a dor, a do perigo, para depois desenvolver nossos sentimentos, sendo que o maior dos sentimentos é o amor. Então, nós estamos nessa evolução, nesse processo de evolução. Mas nós temos alguns casos que são mais graves, casos daqueles que sofrem distúrbios psicológicos, distúrbios afetivos, como os bipolares, aqueles que são sociopatas, psicopatas, né, problemas comportamentais graves, que para eles é uma luta, nem é luta, porque eles estão inconscientes, não estão sabendo o que estão fazendo ainda, apesar que aos nossos olhos, você olha para a pessoa, ela parece tão normal e tão capaz, mas ela ainda não tem a capacidade de mostrar gratidão. É onde entra a nossa compaixão, o nosso entendimento. Isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa, né? Porque, a princípio, todos nós parecemos iguais aqui. Você olha para todo mundo. Gente que definitivamente... Outro dia saiu, acho que até falei, não sei se eu falei sábado passado, uma reportagem, né, que nós estamos andando no meio de tantos sociopatas e nem sabemos. Né? Sociopata é aqueles que passam por cima de nós e não sentem remorso, não sentem nada. Mas veja, são casos que nós temos que tomar, estarmos cientes, né? Eu estou falando aqui do inconsciente, da ingratidão inconsciente, porque ela sim pode ocorrer, né? E nós temos que estar preparados, principalmente para fazer o bem sem esperar nada, sem esperar gratidão, sem esperar retorno. Porque do outro lado, quanto maior a necessidade do bem, provavelmente maior a possibilidade de ingratidão. Porque aqueles que não estão doentes provavelmente não precisem de tanta gratidão, mas eles sabem o seu caminho, sabem o que tem que fazer, sabem onde que tem que estar, sabem que tem que estudar. Então, nós temos aqueles de nós, ou aqui dentro, aqueles que vocês conhecem, que fazem a gratidão para validação pessoal, isso não vai funcionar bem. Nós temos que fazer como Jesus fazia, com indulgência, com caridade. E com perdão, conforme nós vamos falar um pouquinho também. Muito bem. Vamos agora entrar no capítulo, Ingratidão dos Filhos. Tudo começa... Bom, antes de mais nada, o Santo Agostinho, que escreveu essa parte, ele fala que a ingratidão é fruto do egoísmo. Em outros lugares ele fala também que é
fruto do egoísmo e do orgulho, que são os dois pilares, né, mais fortes do nosso subdesenvolvimento, aquilo que faz com que nós sejamos ainda subdesenvolvidos. Nós estamos aqui para debelar o orgulho e o egoísmo, só que não são duas coisas, essas duas coisas explodem em 1000 pedaços, e a cada pedacinho nós temos que trabalhar. A arrogância, por exemplo, é um pedaço do orgulho. Mas o egoísmo, então, ele gera a ingratidão. E a ingratidão, ela por muitas vezes, ela gera revolta naqueles corações honestos que ainda esperam gratidão. Porque é natural que nós esperemos gratidão. Nós não somos perfeitos. Nós fazemos uma coisa boa, com boa intenção, né? No mínimo a gente espera alguma coisa, pelo menos para saber se a outra pessoa, se aquilo teve um impacto na outra pessoa, né? Para pelo menos a sua esperança de que valeu aumente um pouquinho, né? Mas nós temos que estar pelo menos preparado para debelar revoltas. Se a gratidão não vem, não veio. Continue plantando o bem. A nossa função é continuar plantando as sementinhas do amor. Algumas vão cair no terreno sólido, outras vão cair nos pedregulhos, outras vão cair no terreno fértil. Mesmo as que caem no terreno fértil, pode demorar para germinar. A nossa função é plantar sementinhas de amor, sempre, todos os dias. Muito bem. E então vem o Santo Agostinho e fala, mas a dos filhos, quer dizer, a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso do que a ingratidão que ocorre entre duas pessoas não relacionadas diretamente como pais e filhos. É claro que é assim porque os filhos, como nós falamos antes, honrai pai e mãe. Honrar é um dever. Né? É um dever honrar pai e mãe. Aqueles que nos trouxeram a esta vida, que se comprometeram a trabalhar conosco não sei quantas décadas, lado a lado, e passaram por tudo que passaram, sofreram os que sofreram, desde problemas naturais da vida, como financeiros, até aqueles momentos que as crianças, que nós estivemos doentes. Então, ingratidão para com os pais se torna, segundo Santo Agostinho, odioso. Uma palavra forte. Como eu disse, Santo Agostinho não tem papas na língua, como a gente diz, não? Ele mesmo, ele tem duas partes a vida do Santo Agostinho. Antes e depois daquele momento onde ele se converteu para o cristianismo, onde ele aceitou o Cristo. Antes disso, a mãe dele passou pelo menos 20 anos, segundo ele mesmo, chorando e orando. A mãe dele ia 2, 3 vezes ao dia na igreja, no caso católica na época, né, no tempo dos romanos, orar pelo Agostinho. O Agostinho saía, isso nós estamos falando antes dele, naturalmente, enquanto ele estava aqui, né, antes dele virar santo. Ele fugiu de um país para o outro, largou a mãe dormindo no cais do porto. E ele fez tudo o que ele podia na primeira fase da vida dele. Mas, naturalmente, estava tudo planejado para o desenvolvimento dele e daqueles que estavam à sua volta. E a mãe dele, que era Mônica, na verdade, Santa Mônica, sabia que um dia ela ia conseguir. E um dia ele se converteu. E quando ele se converteu, ela falou, ok, pai, agora eu posso ir. E 3 meses depois ela se foi. Veja só que maravilha. Confronto com a verdade. Muito interessante essa parte aqui. Nós temos a nossa vida na Terra, depois nós naturalmente desencarnamos, vamos para o mundo espiritual. E a gente leva as paixões, aqueles maus instintos que a gente vem falando, e também leva nossas virtudes para o lado de lá. A gente deixa tudo que é material por aqui.
A gente leva aquilo que nós construímos dentro do nosso espírito. Esse nunca mais se separa de nós e nunca mais perdemos. Mas na Terra nós podemos ter desenvolvido coisas como ódio, desejo de vingança, né? E eu estou me limitando aqui aos exemplos do Evangelho, mas é claro, a gente desenvolve tantas outras coisas. E chegando no outro lado, você pode optar pelo caminho do progresso ou permanecer estacionário. Mas um dia você não tem mais como, você vai buscar o caminho do progresso. Provavelmente várias reencarnações pela frente, não necessariamente na mesma. No mundo espiritual, nós podemos ter uma oportunidade de rever, recapitular momentos importantes na nossa encarnação aqui. É o que eu chamei de visão da realidade, aquilo que realmente aconteceu. E você, então, toma agora conhecimento sem nenhuma lente, tal como foi, com todas as emoções, com todos os acertos e erros, e tudo que passou naquele momento de uma forma mais pura possível, mais, vamos dizer, limpa, mais clara daquilo que ocorreu. E aí você, o que acontece? Aí você passa a apreciar as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas, porque isso não é um castigo, né? Você rever o que passou, como você chegou lá, por que você fez, por que era tudo aquilo ali, porque é para você entender e a partir dali falar, ok, e não era esse o caminho, não é esse o caminho que eu quero seguir, não é esse o caminho para mim, não é esse o caminho que Jesus me ensinou, não é o caminho para Deus. Então ele vai tomar resoluções boas de recuperação pessoal. Mas também acontece que nesse processo, já ainda do outro lado, nós vamos ter um contato com a verdade, vamos ter a visão da verdade. E a verdade é aquela, fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela envolve também perdão de tudo o que você ou fez ou recebeu, né? De más, no caso de ingratidões, etc. E aí vem, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Nós sabemos que a caridade, ela exige um espírito, um estado de espírito caridoso, bom, doador, né? Que tenha compaixão, capacidade de ter compaixão e autocompaixão. Muito bom. Aí entra nessa fase de recapitulação e a decisão que ele tem que tomar para mudar o seu destino em termos do seu caminho rumo ao reino de Deus. Quando permitidos, conforme nós falamos, os espíritos observam o que odiaram na Terra. E nesse processo, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai despertar no íntimo aquela animosidade de outrora. Então, você imagina cada um de nós, mas sem assumir as consequências disso. Nós estamos do outro lado e você tem a possibilidade de rever aquela pessoa com a qual você conviveu e a primeira reação sua é reanimar dentro de si aqueles mesmos sentimentos que você tinha. Essa é a pessoa que eu não quero, essa é a pessoa que eu odeio, essa é a pessoa que eu queria me vingar, essa é a pessoa que eu quero destruir. Essa é a primeira reação, porque você ainda está nesse processo que é onde não encontrou ainda, não se colocou no caminho. E revoltam-se logo em seguida, depois da primeira reação, ante a ideia de perdoar, né? Porque naturalmente, você imagina, nós vamos ter um monte de gente falando, tem que perdoar, meu filho. E você se revolta contra isso. Não, você não entendeu, ele não é para ser perdoado, o que ele fez é imperdoável, ou ela. E então vem aí o mais difícil, de se abdicar de si mesmos, né? E amarem aqueles que lhe causaram danos na jornada terrestre. Então, esse aqui é um desafio. Naquele momento em que você está recapitulando, você está
De repente você tem acesso, você vê o espírito ou espíritos, né, com os quais você tinha esse conflito enorme, e a tua reação é primeiro é de trazer de volta aqueles maus sentimentos, e depois aquele processo de negação. Não, eu não vou, eu não acho que eu vou perdoá-lo. Bom, mas os corações desses espíritos que se abalam inicialmente, depois passa por um processo, por uma próxima fase do processo, que é onde eles passam a hesitar. Já não estão mais seguros de que ele tem que se vingar, que a pessoa não merece perdão, que não é por aí, que ele jamais vai fazer isso. E passam depois para um processo de vacilar entre o caminho a tomar, né? Na agitação daqueles sentimentos contrários. Aí ele tem sentimentos conflitivos, conflitantes. E tudo vai depender se predomina a boa resolução. Então eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que eles deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, teve aquele primeiro impacto, esse impacto foi diluindo, ele foi ganhando mais consciência de qual é o caminho para ele, entra num processo de dúvida, de confusão, e, oxalá, esses vão chegar no fim do processo, tal como esse último bullet point aqui. Deus, agora eu vejo. Me perdoe, me dê uma nova oportunidade. Não é por aí que eu quero ir. Muito bom. Aí, então, começa o quê? Uma busca de nova oportunidade. Nessa altura, ele já tomou a resolução de que ele não estava no caminho certo, que não era por aí. Ele já compreende qual é a nossa missão desde que fomos criados, para chegarmos aonde estamos destinados. E após anos de meditação e prece, porque aqui nós estamos falando isso em 5 minutos, né? Mas após anos de meditação e prece, o espírito vê a oportunidade de voltar à família com que ele detestava, que tem aqueles membros, aqueles elementos que ele detestou quando viveu aqui junto, e pede permissão para reencarnar naquela família. Bom, mas qual será o comportamento dele na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Porque agora, lá em cima, no papel, como você faz um projeto no papel, tudo sai perfeitinho, bonitinho, né? Na prática, a implementação, o resultado não era bem aquele que estava no papel. É a mesma coisa, a gente chega aqui com o esquecimento do passado e recapitulando tudo que nós temos que recapitular, para nós passarmos num determinado ponto, e um ponto correto, o teste. E aí, muitos podem falhar, e falham, né? O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante força, se não tem a vontade bastante forte ainda. Então, aquilo que eu falei no papel, lá em cima, ok? Pode me mandar que eu estou pronto. Chegou aqui e, de repente, o filho não bate com o espírito da mãe, não existe química, ou do pai, ou do irmão. E quantas vezes provavelmente vocês conhecem a história de que uns pais e um dos filhos parece que são almas gêmeas, e com o outro não sei o que aconteceu, meu Deus do céu, a gente não se dá, nunca se acerta, parece que não existe aquela química, né? Aquele espírito, e vocês também, quer dizer, nós, não vocês aqui, a humanidade, nós estamos nesse ponto aonde nós estamos sendo testados. Porque é fácil de amar um filhinho bonzinho que passa tudo nas provas e tudo mais. Esse é bem fácil de amar. Mas a irmã Stufo, num dos seus livros, nos lembra que todos nós chegamos aqui com o que ela chama de feridas psicológicas, né? O nosso espírito chega aqui com feridas psicológicas. Da onde vêm essas feridas? Do passado, as coisas que nós mesmos nos criamos,
talvez aqueles que se suicidaram em vidas anteriores, ou talvez aqueles que cometeram homicídio em vidas anteriores. E nós chegamos, depois de passar muito tempo, às vezes nas trevas, reencarnamos. Só que nós trazemos as famosas como é que chama? Feridas psicológicas que nós vamos ter que trabalhar. Então, por exemplo, quando vem Joana de Ângeles e fala que bipolaridade é uma doença do espírito, né? Esquizofrenia é uma doença do espírito. Você fala, mas como é que foi isso? Erraram lá no espírito? Não. É isso mesmo. São as feridas que nós desenvolvemos, nós nos ferimos no passado e agora estamos aqui com elas. Só que isso apresenta um desafio terrível, enorme, na família em que você encarnou. E a nossa capacidade como pais, às vezes, é limitada para entender qual é a situação, mas por que isso? Eu fiz tudo, eu dei de tudo, enfim, por que isso? Nós vamos voltar um pouquinho mais a falar. Não podemos esquecer aqui, nós estamos num momento, de certa forma, diferente, né, historicamente, porque nós estamos no final da última fase da grande transição planetária. E, a partir dos anos 80, começaram a chegar aqui milhões de espíritos que estão recebendo a última chance como encarnação, né? Uma última encarnação que é uma última chance para eles ou irem para o bem, finalmente se retratarem, ou irem para um mundo primitivo, porque esse mundo aqui eles já não poderão ficar. Essa é o bottom line, né? A linha final da grande transição. E nós recebemos, quer dizer, o mundo recebeu uma carga enorme de espíritos com enormes feridas psicológicas. Alguns deles há 1000 anos nas trevas, segundo a irmã Stufo. E, enfim, estão aqui, os pais falam, mas o que está acontecendo, meu Deus? Bom, para quem tem 2 filhos, provavelmente um deles vai te parecer, uau, um desse jeito, o outro ao contrário. Sim, isso. Aí tem uma parte da história, talvez, eu não tenho essa capacidade de dizer. Mas o fato é que nós, aqueles que foram pais, e agora os millennials, né, que aqueles que nasceram de 1980 até 2000 e pouco, vão ser pais. Ou já estão sendo. Só que de uma geração superior a eles. Então, quando eu fiz uma entrevista aqui naquele programa daquela rádio aí, esqueci o nome dela. Não, bom, esqueci agora. Mas eu falei assim, como é que vai ser, né? Eu não faço a menor ideia como é que os milênios vão conseguir trabalhar com a nova geração, porque eles vão levar um banho danado, vai ser terrível, né? Uma das coisas que eles fazem é o seguinte, meu filho é cristal, meu filho é índico, todo mundo, depois nos últimos 10 anos, é todo mundo cristal, índico e rainbow. Que é a explicação que eles encontram. Ok. Responsabilidade dos pais. Bom, aqui tem bastante espalha. Ó espíritas, compreendei a grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Bom, a primeira coisa que nós chamamos a atenção aqui, salientamos, é que nós estamos falando aqui em educar o espírito. E
como Schwarzenberg nos disse, né, o mundo é um laboratório onde o material burila o espiritual. Nós não estamos aqui para criar novos milionários. Se fizer parte da coisa, ótimo. Nós estamos aqui para aproximar aquele filho que nós cocriamos junto a Deus, né? Trouxemos ao mundo, graças à misericórdia divina, para aproximá-lo de volta ao grande Pai. E todo o nosso esforço conta. Isso é muito importante pensar no seguinte, que nós temos uma ideia muito pequena de qual é o tamanho da nossa missão junto aos filhos. Porque a nossa missão não é transformar um filho com profundas feridas psicológicas em anjos, porque isso é impossível numa encarnação. Vamos ler um pouquinho mais e nós voltamos nisso. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Porque se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos sofrer ou aqui ainda, provavelmente, uma parte, e vamos sofrer do outro lado as consequências de não termos lutado para dar a eles, feito o melhor de nós, para dar a eles aquilo que nós não só podíamos, mas nos comprometemos, ainda antes da reencarnação, né? E nós vamos sofrer a pior dor que existe, a dor da consciência, de do outro lado ver o filho em sofrimento, porque nós não o ajudamos a melhorar um pouquinho. Mas, de novo, não vamos perder a perspectiva da magnitude, porque nós não vamos aqui transformar pessoas com um desenvolvimento espiritual e moral muito baixo em anjos. Nós estamos aqui, às vezes, para fazê-lo, por exemplo, como uma história que se conta, agora eu não lembro se é no livro Céu e Inferno, daquela mãe, né, que achou que não tinha feito nada pelo filho, foi embora triste, porque não cumpriu a sua missão, e chegou lá e descobriu que ela tinha sim cumprido a missão dele, porque nessa encarnação tudo que se esperava é que ele não cometesse mais uma vez o suicídio, e isso ela conseguiu. Então, a ideia, né, Deus é eterno, nós somos eternos, e nossos passos diante da eternidade são coisas imensuráveis para nós. Nós estamos dando um passinho, né, mas esse passinho tem que ser dado. E ele tem um efeito multiplicador muito grande. Espíritos endividados. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que a trouxe para ti. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então, é isso a forma como nós estamos. Temos que olhar sempre a nossa maternidade, paternidade, os nossos deveres como pais, né? E da mesma forma os filhos, não é? Claro que aqui o Santo Agostinho está falando dos pais, mas dos dois lados. Nós temos que colocar isso numa perspectiva eterna, de várias gerações. E dentro daquela história, bom, nessa encarnação nós temos um passo a dar, não 1000. Nós temos um passo a dar. E a pessoa que está ali, que se mostra revoltada, ingrata, né? Nós podemos, se nós não tivermos o conhecimento necessário, que inclusive ninguém melhor que o Espiritismo para nos dar essa perspectiva da vida, né, ao longo das encarnações, como nós, de onde viemos, por que estamos, para onde vamos, né? Ficaria muito difícil você ver um filho, às vezes, ou uma filha, nas condições em que ela se apresenta. E, principalmente, muito frustrante de você não conseguir, parece fazer um milagre,
Ok. É preciso ter em mente que não tem nada errado nesse mundo. Está tudo certo, está tudo no lugar, está tudo de acordo com a ordem divina. Temos mais a que trabalhar dentro daquilo que nós aprendemos aqui no centro, através de Jesus, através da doutrina espírita. Continuar trabalhando a cada dia. Abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos: um de nós é culpado, fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade e paternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Pois é, então isso, de certa forma, complementa o que eu já acabei de dizer. Então, aqui nesse ponto da dissertação do Santo Agostinho, ele vai falar sobre a nossa tarefa. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Aí a gente falou... Oh, se fosse aqui nos Estados Unidos, eu falaria, really? Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma. Pois é. Eu não vou querer saber mais que o Santo Agostinho, e será um absurdo eu querer, não é? Mas, colocando em contexto, como nós estávamos falando antes, nós estamos numa fase de transição bastante difícil, onde os desafios são grandes. Eu ainda continuo acreditando que nós temos capacidade, sim. Se eu coloco o meu outro chapéu, como acontece no meu consultório, então eu tento explicar um monte de coisas que os pais, sem ler, não chegariam, não conheceriam. Né? O impacto, por exemplo, do comportamento dos pais nos primeiros 12 meses da criança, ela nem fala ainda, pode determinar que tipo de personalidade essa criança vai ter. Existem muitos estudos a respeito. E eu fico pensando às vezes, meu Deus, ser pai devia ser... Primeiro todo mundo tinha que se formar em alguma coisa, ler tudo que tinha, né? Comprar vários daqueles, como é que chama, manual de instrução, decorar tudo. Antes, mas não é assim. Mas aí vem o Santo Agostinho e fala que do ignorante ao sábio, todos nós estamos equipados. Então só resta uma solução para essa paradigma, ou paradoxo, quis dizer, que se você tiver amor para dar, tudo vai sair bem. O amor substitui a tudo. O amor vai fazer parte. Mais a intuição, né? Mais a intuição que nós temos, mais o esforço que a gente faz no dia a dia para aprender as coisas do mundo, a nossa atenção para os desenvolvimentos. Então, o amor é a chave. Inclusive, 5 minutos atrás, eu estava mencionando o caso de bipolares, só tem uma coisa que funciona para eles, é o amor. Nada mais funciona. É uma doença do espírito. E só o amor. Mesmo as coisas duras que você faz, às vezes, mas é por amor. E é a única coisa que funciona. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, conforme já falamos. Os pais devem aplicar-se a estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, a gente estava falando da ciência, os pais permissivos, né, durante a infância das crianças, muito provavelmente não vão perceber aquelas pequenas manifestações dos maus instintos dos filhos. Eles não têm tempo. Eles são permissivos. Os filhos podem fazer o que quer, falar o que quer. E um dia, de alguma forma, espera-se que tudo vá dar certo. Nós temos os pais autoritários, que estão criando pessoas revoltadas e até perigosas em alguns casos.
mas não estão também dando espaço para explicar aos filhos como vencer aqueles maus instintos. Não estão falando para o filho, filho, isso não está certo. Ele vai falar de uma outra forma. Vá para o quarto, depois conversamos. Alguma coisa desse tipo. Pois é, não é fácil, né? Mas Santo Agostinho diz que nós conseguimos. É? Como? Eu também. Eu também. Foi um dos nossos grandes espíritas. Ok. Atente, pois, os pais aos menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Faça como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Essa é uma receita milagrosa, muito boa, muito forte, feita com amor. Não feita de uma forma traumática, onde você sim cura ele por uns tempos, e aí ele volta com tudo. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançarem êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Isso é uma coisa bastante importante, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, dentre nós aqui, ou quem vai nos ver através do YouTube. Façamos o melhor que esteja dentro das nossas possibilidades, sempre com amor, sempre ouvindo as orientações que nós recebemos aqui, ou lendo dos Espíritos. Confie, confie. Não esmoreça, persevere. Coloque todo o amor que você tem. Paixão, compaixão. Ensine a eles o melhor de si, mesmo que você tenha que aprender esse melhor rapidinho. Mas se você fizer isso e você não estiver achando que está funcionando, não se preocupe. Vai estar funcionando sim. Lembra que nós falamos das sementes? As que caírem, mesmo as que caem nos terrenos mais férteis, podem tardar a germinar. Mas um dia vai. Acho que na última vez eu falei que eu só tive tempo de viver 19 anos com a minha mãe e 23 anos com meu pai. E eu também falei uma coisa que depois eu fui para casa pensando, por que eu falei aquilo? Porque eu falei assim, e foi suficiente. Bom, como assim? Eu poderia ter vivido 50 anos com ele, né? Com que história foi suficiente? Eu quis dizer que eles conseguiram deixar uma mensagem para mim. Do ponto de vista deles, eles conseguiram deixar uma mensagem. E eu tenho muito... Eu costumo dizer o seguinte, quando eu mudei da minha cidadezinha no interior, que fui para São Paulo para poder estudar, minha mãe me escreveu uma carta. E essa carta foi o meu chão. Até hoje eu tenho essa carta comigo. Bom, antes que eu fique muito emocionado aqui, mas aqui nesse mesmo texto, o Santo Agostinho nos esclarece, para aqueles que fizeram de tudo, Deus nos reserva uma recompensa. Né? Imensa consolação, ele fala. Então é isso, nós temos que continuar trabalhando nesse sentido. Agora, por que? Ok. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Já escutamos essa história antes, né? Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Então isso nos coloca assim, tipo na parede, né? Contra a parede. Se nós temos tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, não só na tarefa como pais ou mães,
mas em tudo que nós estamos aqui, até mesmo para vencer nossos próprios maus instintos. Se não o conseguimos, nós só podemos culpar a nós mesmos. Porque ou nos faltou vontade. Vontade no sentido mais amplo, né? De buscar, de procurar, de ter confiança, de ter fé. Eu vou conseguir. E quando nós nos enchemos desse otimismo, dessa força interna, o final da história sempre é conseguimos. A esses ficam reservados, para aqueles que só têm, que falta vontade, né? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores, como eu disse, Santo Agostinho é duro. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. Assim como os filhos ingratos vão também passar por esse processo todo, e um dia eles vão se arrepender e vão buscar o caminho, nós, como pais, também. Aqueles que falharam, ok? Vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Eu costumo dizer que nós vamos estudar Jesus Cristo ainda por muitas encarnações. Então, temos muito ainda que estudar. E só vamos parar de sofrer, parar de, vamos dizer, andar pelos caminhos errados da vida o dia que nós descobrirmos a tal de porta estreita. Aí a gente sai desse mundo em que nós vivemos, mesmo que o planeta seja o mesmo. As provas rudes, ouvi bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Então, se isso aqui ajuda, para mim ajuda. Quando a prova está muito difícil, eu falo, bom, talvez seja a última, seja a final, estou naquela ponta. Então, deixa eu aguentar firme aqui, porque está, né? Ok, então, fica aí, está no mesmo texto. A ingratidão dos filhos. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração, nós sabemos, né? A dor física, né? Aí um Tilenol às vezes resolve. Mas a dor da consciência não tem Tilenol. Essa você tem que trabalhar de dentro para fora. Alguém que suportar com coragem a miséria e as privações materiais, às vezes, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da gratidão dos seus. Então, também nós devemos ter conhecimento de alguns casos onde você enfrentou tudo. Nós viemos do Brasil para cá, nós fizemos tudo isso, nós estamos lutando, nós até conseguimos muitas coisas, ok? Temos essa coragem, né, de suportar toda essa transição, tudo que nós temos pela frente. Mas aí nós sucumbimos dentro de casa, né, que é uma prova difícil. Que pungente angústia é essa, mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos. Nós aprendemos com Maria Santíssima, tudo passa, tudo é passageiro, tudo faz parte. Essa é uma trajetória de aprendizagem, de desenvolvimento. E nós estamos justamente no lugar certo para aprender. E nós estamos passando pelos caminhos, pelas provas, pelos desafios que nós necessitamos. E parte desses desafios, né, está no primeiro mandamento. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo, um dia vai ser natural, mas ainda temos que aprender muito. E entre tudo que nós temos que aprender é para amar o próximo. É através dos conhecimentos, das causas e efeitos, de tudo que o Kardec nos deixou, é que nós temos que aceitar. Aceitar. Aceitar não é aceitar passivamente. Aceitar é compreender.
Aceitar é tirar uma fotografia e analisar. O que é que eu tenho nas mãos? Eu tenho aqui um caso onde eu estou num processo de reconciliação. Eu estou num processo de refazimento, ou de refazer aquilo que eu fiz mal em outras oportunidades. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si mesmo das causas do mal. Aqui um chamamento, também já não novidade no texto aqui, nem para nós, onde está nas nossas mãos. Não está nas mãos. Não é? Porque é claro que eu vejo casos e falo, bom, veja, eu fiz tudo certo, mas o pai dele, né? Ou a mãe dele, ou a mãe dela, né? Ok. E aí é onde você não cumpre a sua parte. Porque ninguém, eu costumo dizer, nós nos casamos e somos todos imperfeitos no mundo, casamos com uma outra pessoa, também imperfeita, mas nós queremos amor perfeito, que é uma coisa impossível de receber de alguém imperfeito. Mesma coisa com os filhos. Mesmíssima coisa. Nós não vamos ter amor perfeito dos filhos, porque não existe isso aqui na Terra. É impossível. Nós temos que estar preparados para viver dentro dessa imperfeição tão perfeita que Deus nos criou para o nosso desenvolvimento. Formam famílias, né, agora os laços de família, formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Aí acho que já cobrimos bastante, mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles. Muito importante aqui entender o seguinte, nós falamos dos laços da família e dos compromissos que nós assumimos antes, e nós temos também não só pessoas que convivem com nós há muitas encarnações, mas também aqueles que nós assumimos ajudar. Acolher, portanto, como irmãos auxiliares e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, ao seu turno, poderão salvar aos outros. Imagina um Thanksgiving lá em cima, né? Com todo esse pessoal, falando que deu fulano, não, esse não... Né? Aí você olha e fala, não, estão todos aqui. Olha que Thanksgiving bonito. Tenham assim todos uma ótima semana. Muito obrigado.